Vamos ler aqui uma passagem que se encontra em 2 Coríntios 11, do versículo 13 ao 15. Eu trouxe dois áudios falando a respeito do espírito do engano, que ele está presente tanto no mundo como dentro das igrejas, e estou trazendo aqui mais outro. Vamos lá, diz assim: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. E não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministro de justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras, né? Então aqui Paulo ele vai falar a respeito dos falsos apóstolos, falar a respeito dos falsos obreiros que estão a serviço de quem? Do espírito do engano, né? Porque eles são, devido à falsidade deles, devido eles viver contrário totalmente à palavra de Deus e ensinar um evangelho totalmente contrário à palavra de Deus, né? Eles estão a serviço de quem? Estão a serviço do espírito do engano, que é o espírito dos demônios que opera naqueles que são desobedientes à palavra de Deus, aqueles que falsificam a palavra de Deus ao seu bel prazer, né? E qual é o objetivo desses falsos apóstolos, falsos pastores e falsos obreiros? É justamente pregar um evangelho distorcido, em que a igreja fique cheia, porque o principal objetivo deles não é ganhar almas para Jesus, não é que a vida das pessoas seja mudada, seja transformadas, e não é que as pessoas sejam salvas, mas sim ganhar, né, viver a vida às custas do evangelho, que é um evangelho totalmente distorcido e contrário à palavra de Deus. Daí você vai entender por que há igrejas que eles só pregam profecia, só pregam o amor de Deus, diz que você não precisa mudar, é porque o objetivo deles não é que a vida de ninguém seja transformada, não é que você seja salvo. O objetivo deles é simplesmente encher a igreja para poder, porque quanto mais gente tiver na igreja, o que acontece? Mais ofertas, mais dízimo. Então o objetivo deles é viver, né, às custas do evangelho. E Paulo ele vai dizer aqui que o fim deles será conforme as suas obras, ou seja, eles serão punidos por Deus ao seu tempo, por os falsos evangelhos que eles pregam. E aqui vai falar, eles são usados pelo espírito do engano. Paulo vai dizer no versículo 14, não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Né? Satanás ele usa justamente esses falsos profetas, esses falsos obreiros, para operar milagres, para profetizar, para pregar um evangelho distorcido, ou aquele evangelho que só fala do amor de Deus, que diz que você não precisa mudar. Então, essas igrejas essas igrejas que elas são controladas, dominadas pelo espírito do engano, elas sempre estão lotadas. E observa, ela não tem doutrina, ela não prega os ensinamentos da palavra, não existe ordem durante o culto. É aquela igreja que você só vê bagunça, um corre, outro pula, outro grita de um lado, outro fala em língua do outro lado, né? E não existe pregação da palavra, não existe conhecimento bíblico, é só aquele evangelho fajuto de Deus vai te dar, Deus vai te honrar, aí eu estou vendo isso, eu estou vendo aquilo. É justamente desta forma que o espírito do engano, ele opera para enganar os trouxas. Ele chega falando aquilo que a pessoa quer ouvir, não é aquilo que a pessoa precisa ouvir. Quem fala o que a pessoa precisa ouvir para mudar, para se transformar, quem diz se converta e mude, é o Espírito Santo. Satanás não vai mandar ninguém mudar porque ele não quer que ninguém mude. Ele quer que a pessoa continue da mesma forma ou pior, que é para ir para o inferno, que é o objetivo dele é esse.
Então, é por isso que essas igrejas assim, elas sempre estão lotadas, porque elas sempre estão falando, pregando aquilo que as pessoas querem ouvir e tem a maior bagunça, né? E é por esse motivo que algumas pessoas que vão a essas igrejas, elas não conseguem, elas não conseguem se adaptar, elas não conseguem sentir a presença de Deus, elas sentem tristeza, sentem desânimo, e a pessoa às vezes se pergunta por que está desanimado, por que está sentindo tristeza, se está na igreja, se está na casa de Deus. Acontece que muitas vezes você está em meio a um local onde os espíritos do engano estão operando. E o que você está sentindo, a tristeza, o desânimo, e você não sente a presença do Espírito Santo, é simplesmente o discernimento de espírito que às vezes você tem e não sabe. O que é discernir o Espírito? É que você consegue sentir quando o Espírito de Deus ele opera dentro da igreja, mas você sente quando o Espírito do engano ele opera. Quando o Espírito Santo ele opera, você sente alegria, você sente paz, você se alegra, você se sente fortalecido. Então você vê a diferença. E quando o Espírito do engano está operando, você sente que isso ali não tem nada a ver com o Espírito Santo. Eu não estou sentindo alegria, não estou sentindo paz, eu não estou sentindo aquela sensação de quando o Espírito Santo ele está operando. Porque muitas vezes é o espírito do engano. Nem todo mundo tem essa sensibilidade, nem todo mundo tem a capacidade de discernir. E é por isso que tem muita gente se deixando levar pelo espírito de Satanás, achando que é o Espírito Santo. Tem muita gente ouvindo falsas profecias, adivinhações. O espírito do engano profetizando dentro da igreja e muita gente batendo palma, dando glória a Deus, dizendo que é o Espírito Santo. E muitas vezes não tem nada a ver com o Espírito Santo. Né? Então, e os lugares onde o Espírito do engano ele se faz mais presente é dentro das igrejas neopentecostais. Tem se tornado as igrejas mais perigosas para um cristão congregar e estar lá. Porque é lá que o espírito do engano ele encontra tudo aquilo que ele precisa para ele se manifestar, para ele agir sem que ele seja percebido. As igrejas neopentecostais é aquela igreja que ela não está nem aí para doutrina, ela só quer saber de revelação, de profecia, de pulo, de grito, de falar em língua, de rodopiar e aquela bagunça toda. É justamente aí, nesse meio, que o espírito do engano ele está operando. E ele é capaz de fazer coisas que muitas pessoas acham que só o Espírito Santo faz. Por exemplo, o espírito do engano ele pode levar a pessoa a chegar para outra e falar toda a vida daquela pessoa e o que está acontecendo. Coisas que a pessoa falou dentro do quarto que estava só ela. Mas aquele espírito estava ali ouvindo. É por isso que quando o Espírito Santo ele fala com a pessoa, ele sempre dá prova de que é ele. Porque o espírito do engano, ele também conhece a vida da pessoa. Quando Deus ele fala, ele vai falar algo, ele vai dar uma prova, ele vai falar algo do íntimo. Algo que você nunca falou para ninguém, que você só pensou, só sentiu no teu coração, alguém capaz do espírito do engano saber. Quando Deus ele fala com a pessoa, ele sempre dá esta prova, que é para a gente ter certeza que é ele que está falando. Agora, quando é algo que é evidente demais, quando é algo que até uma pessoa do lado sabe, é o espírito do engano. O Espírito Santo, quando ele fala, ele vai falar do íntimo, ele vai falar daquilo que se passa no teu coração, que muitas vezes tu não falou nem para Deus, mas ele sabe. O espírito do engano, ele não fala do íntimo, ele não fala aquilo que se passa na tua mente, no teu coração, porque ele não sabe. Ele vai falar do que está acontecendo na vida da pessoa. Que você chorou, que você isso, que você aquilo. Aquilo que ele tem acesso, vai falar. E é isso que muitos falsos profetas têm feito. E as pessoas acreditando, chorando. Nossa, o Espírito Santo está falando comigo. Não, quando o Espírito Santo ele fala, ele vai além. Ele sempre dá uma prova de que é ele.
Mas o espírito do engano não. Ele deixa muitas dúvidas quando ele fala. Ele deixa a pessoa com dúvida. Quando o Espírito Santo ele fala, não resta dúvida. A pessoa tem certeza que é ele falando. Mas quando é o espírito do engano, a pessoa fica com aquela dúvida. Será que foi Deus ou será que foi o espírito do engano? Basta avaliar o que foi falado. Basta avaliar de onde veio aquilo que foi falado para se chegar a uma conclusão, se foi o Espírito Santo ou foi o espírito do engano. Então, se você está numa igreja que tem essa bagunça toda, não tem ordem, não tem decência, não tem pregação da palavra, é só Deus vai te dar, é só Deus vai te honrar, é só Deus vai fazer, é só profecia, é só revelação, é só pulo, é só grito, é só correria, cai fora. Porque não é à toa que você não se sente bem e a tua vida não muda em nada. Pelo contrário, fica pior. Nessas igrejas a pessoa vai de um jeito, pensando que vai melhorar e acaba saindo pior. Tem gente que sai depressiva, por quê? Por causa da presença do espírito do engano que está lá dentro, que causa tristeza, desânimo nas pessoas. Né? Então são lugares onde a pessoa coloca os pés, é igual tá colocando os pés no centro de macumba. É melhor nem ir. Melhor procurar outro lugar onde tem ordem, onde tem decência, onde você vê que a palavra é pregada, onde você sente a presença de Deus na palavra, no louvor, na oração, você sente alegria, você sabe, não, você vai dizer, não, agora é diferente, agora eu estou sentindo algo diferente, agora eu estou sentindo alegria, agora eu estou vendo que Deus está se fazendo presente aqui, ali é o Espírito Santo que está operando. Mas quando não existe isso, é porque é o espírito do engano.